Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o teletertuliano dentro da infocomunicologia. O que é o teletertuliano? Ou a teletertuliana? É a consim informata interessada e participante à distância das tertúlias ou debates conscienciológicos diários transmitidos online a partir do tertuliário do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, que é o CAEC. Agora, vocês aqui são tertulianos e tertulianas. Os de lá são os teletertuliano e teletertuliano. Agora, esses meus amigos que aparecem aqui são os paratertulianos. Tá certo? De modo que aí vocês têm todos os três tertulianos em foco. Agora, a comunicação pessoal, as pesquisas pessoais, a universalização do esclarecimento via internet. Os verbetes conscienciológicos como apostilas do telecurso disponibilizadas online. A gratuidade das aulas e do material didático das tertúlias conscienciológicas. O acesso fácil às informações conscienciológicas. O abertismo consciencial escancarado na vida prática. As mídias conscienciológicas evoluídas e integradas pelo polinômio. Aula diária, online, radiofonia, televisão. Depois eu torno a falar nesse polinômio lá na polinomiologia. Agora tem mais uma série de coisas, tem mais de 20 linhas na fatologia. E depois nós temos nas respostas, tem 5 categorias de respostas, ou considerações sobre as indagações apresentadas pelos teletertulianos nos debates aqui do tertuliário. O teletertuliano, homem ou mulher, pode exercer o papel inestimável e extraordinário de tele-heterocrítico e tele-revisor dos textos dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu devo muito a vocês, tertuliano, teletertuliano e paratertuliano. Você atua na condição de teletertuliano em qual categoria? Quer dizer, o que você faz? Se é tele-revisor, você é heterocrítico? Eu confio que vocês possam ajudar a gente cada vez mais. A Enciclopédia da Conscienciologia precisa de muita revisão, ainda falta muita letra e uma opção de coisa que tem lá. Eu mesmo ia fazendo isso todo dia eu acho alguma coisa para fazer. Agora, esse é o verbete 1101. 4 páginas, 44 elogios e 7 máximos. Você está de acordo ou não? 44. Eu quero te dizer que tem aí algumas... Você contou? Atrás, etc. Tal. Agora, não tem nada aqui para acrescentar, não. Nós temos mais de 20 no detalhismo, é tudo uma linha só hoje. Nem a holoteca não tem muito isso aí. Se quiser, para aumentar isso tudo. Agora, aqui uma pergunta de hoje. Que dicas o professor poderia dar aos teletertulianos, visto não possuirmos ambiente energeticamente preparado e holopensene adequado ao estudo e análise dos verbetes? Como compensar a falta do tertuliário? Olha, eu acho que vocês devem ter ambiente às vezes até melhor do que o nosso. Porque aqui, por exemplo, a gente tem o trio parada dura, tem essas coisas todas, não é bem assim. Estudo exige muita coisa, não é verdade? Existe, por exemplo, o Roberto Leiming aqui, isso aí é um problema para a gente. Existe esse povo que é da turma lá do... aqui, ó, da pessoa aqui. Tá certo? Então isso tudo tem. Agora em casa não. Você está folgado, só tem os seus amparadores, não tem ninguém para te chatear. Então a primeira coisa confie na própria intelecção, na sua capacidade de formular questões e analisar textos. Olhe o DVD, ou seja, o dividir. Leva para o seu laptop esse dividir e faça uma busca com anotações e as comparações com as tertúlias e perguntar qualquer coisa sobre as obscuridades. Eu acho que isso aí a pessoa ela pode trabalhar até mais do que aqui, se ela for organizada. Se ela não tiver um escritório organizado, não a resolve nada. Ela tem que mexer no outro e saltar de banda, como diz o carioca. De modo que o problema é a busca. Busca quer dizer o finding, procurar, o encontrar, buscar e ver. Tudo que a pessoa não entendeu, procurar através do find. Ajuda muito isso aí na internet. Agora, a gente queria falar uma coisa para vocês. Vocês lembram, há muito tempo aqui,
que quando aqueles meus amigos lá do ITA, lá do Centro Aeronáutico de Alcântara, que houve aquele negócio que eu falei que era espionagem e que tinha sabotagem, aqui ó, apareceu o primeiro sinal, aqui eu estava certo. Boia suspeita cercam base de foguete. A BIM investiga se radiotransmissores flutuantes encontrados no litoral maranhense são instrumentos de espionagem. Essa é a primeira suspeita que aparece. Eu acho isso o máximo. Agora, o Programa Brasileiro de Lançamento de Foguetes, a CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, o Instituto de Pesquisa da Marinha do Rio está estudando os negócios, tudo que é que eles viram. Durante os lançamentos feitos na base de Alcântara, dia 19 de julho de 2007, 2006, 2008, eles lançaram e houve o lançamento do foguete VSB-30. O equipamento não foi encontrado após o lançamento, também é esquisito isso aí, ó. Estuda aí, mostra. Agora aqui está mostrando uma das boias que eles acharam, tem aí a foto do negócio. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para mim, eu falei que lá havia sabotagem. Lembra que eu disse isso bem claro aqui. Agora, eu conheço a turma que trabalha, alguns daqueles lá até eu tinha visto lá, sabe, lá no ITA, que eu dei aula no ITA, né, com essas coisas todas. Então eu sei como é que é, eu confio naquela turma. Isso aí é sabotagem. Agora eu mesmo falei, pode ser uma sabotagem interna ou externa. Tudo indica que essa aí é externa. Se isso aí for verdade. Agora veja, boia para ver as coisas, isso tudo interfere, você sabe, né? Esse aparelho, qualquer coisa interfere, até o urubu. Então é preciso ter cuidado com isso aí. Professor Valdo, aqui, sim, pode falar. Na página 27, no detalhismo, na binomiologia, não deveria ser, ao invés... Aonde que está isso? Página 27, 27, o quê? detalhismo... Detalhismo o quê? Binomiologia. Binomiologia, a ausência do binômio, admiração, discordância. Não deveria ser o contrário? O quê? Ao invés da ausência, não deveria ser justamente a existência? Mas o caso é o seguinte, se a pessoa ela tem a ausência da admiração, discordância, ela vai fazer besteira, é isso que eu quero chamar a atenção. Entendeu? Ela vai fazer bobagem. Agora, a ausência é uma das coisas mais sérias que a gente tem que falar nisso. Tá, entendi sim. Eu quero chamar a atenção do que ocorre do ponto de vista patológico. A intenção foi essa. Entende? Uhum. O que você quer dizer? Então, essa questão de Alcântara, existe alguma hipótese sobre por que dessa sabotagem? Não. Você querendo ler, está aqui o negócio. Eu te dou aí, você lê. E, por enquanto, eles estão estudando ainda. Mas parece que acharam mais de uma. É na cara, né? Ó. Eu sou frio, porque eu já sofri com essas bobagens. Então eu sou frio. Entende? Está por aqui. Dá uma lida em tudo que você vai ver o que é. Meia página que tem do jornal. Pode falar. Na página 29, no item 5, ressexologia, primeiro parágrafo. Me chamou a atenção nesse item a última frase, né, que é importante insistir. É importante insistir nesse particular em função de não se conhecer os detalhes do período permissivo de cada pessoa. Agora eu vou ler o que é, né? A quem escuta ou vê à distância os debates das tertúlias é também indicado, com toda honestidade, evitar ler os verbetes da enciclopédia distribuídos online, caso não objetive renovação na própria vida, mesmo se possui entranhada consciência alta e heterocrítica. É importante insistir nesse particular em função de não se conhecer os detalhes do período intermissivo de cada pessoa. Então, eu estou avisando, quem avisa, amigo é, né? Se a pessoa começar a ler aí umas coisas que ela não esteja preparada e aquilo começar a embirutar a cabeça dela por alguma coisa, ela às vezes, por exemplo, está totalmente com lavagem cerebral, isso pode criar problema. Se ela começar a ver que isso está fazendo mal para ela, é bom ela parar. Porque as nossas coisas são muito avançadinhas. Isso aí levanta o meio de campo lá, embola o meio de campo da pessoa, cria um problemão. Agora, se ela é aberta, extrovertida, ela vai acabar perguntando, a gente esclarece. Mas é que tem muita gente que não fica com aquilo e fica mal parado, e mal interpretado, e mal entendido, e mal informado. É um senhor problema. É isso que eu quero chamar a atenção. Você viu que ainda tem mais 4 antes que eu falei, né? Sim, eu vi.
Também queria entender, do ponto de vista da energia, sei que energia não tem tempo nem espaço, né? Uma pessoa que esteja participando da tertúlia online e aqui, existem diferenças quanto à abordagem energética, a interação energética? Sim, existe diferença na recepção da energia. Ela estando aqui, ou lá, ou em Marte, o processo é recepção. Qual é a qualidade, o nível de recepção da energia dela? Ela é suscetível de receber, ela favorece a recepção, ela tem consciência com abertismo consciencial, isso é que manda, a distância não vale nada. Agora, é lógico, se ela tem uma participação para receber, seja aqui ou lá, ela está predisposta, ela recebe. Agora, essa predisposição, essa autodisponibilidade para a recepção de energia é que é importante. A emissão aqui não tem problema, isso é conosco. O processo é lá. Agora, a distância é secundária. Agora, é lógico que a distância às vezes influi na psicologia das pessoas, principalmente aquelas bitoladas, que tudo quer pegar, segurar, etc. A energia supera isso tudo. Já ocorreu algum fato assim com o senhor de ter uma pessoa online? Não, escuta, esses dias nós não vimos aí que 6 pessoas receberam energia na hora que eu mandei? Não, 6 mandaram em lugares diferentes. O contrário, você está aqui e de repente ter a percepção, a telepatia de uma pessoa e essa pessoa Não, online. Isso aí eu tenho o tempo todo por causa da TENEPS. Isso aí é uma bagunça, na verdade. No caso online, teve algum que depois chegou uma pergunta? Tem de tudo. Isso aí é que é a sincronicidade que eu chamo, todo dia tem. Você começa a mexer com a coisa, aquilo começa às vezes 3 dias antes, já começa a acontecer alguma coisa. Certos cursos são assim, sempre foi assim. No Instituto no Rio já era assim, no exterior é assim. Essas coisas são inevitáveis. Baseado aqui nesse número 4 da parapedagogia, página 28, quais as diferenças básicas e maiores entre, por exemplo, a tertúlia e o curso intermissivo? Deixa eu ler tudo aqui, né? Os cursos intermissivos são, a rigor, os verdadeiros cursos fundamentais seniores da conscienciologia. O curso e longo curso da tertúlia deve sempre ser considerado como caricatura humana, arremedo intrafísico ou cópia pobre, adaptada segundo os parcos recursos disponíveis nessa dimensão intrafísica, na qual, restringidos, empregamos o soma em primeiro lugar e não o psicossoma quando estamos na condição de consciex, na intermissividade, com a máxima recuperação dos cons magnos. Então aqui a gente faz o que pode, mas isso aqui é um simulacro. Entende? É apenas uma cópia, é um plágio, é caricaturesco da realidade extrafísica. Mas veja, já é alguma coisa, porque antes não tinha nada. Então está ótimo. Eu já não posso reclamar. E ninguém também vem reclamar para mim não, porque eu acho que já está uma beleza. E outra coisa, a responsabilidade não é só minha, é de todo mundo. Vocês todos estão preparando isso. De lucidez, é lógico, que lá é maior. Mas em função disso, o que ocorre na prática? Na prática é o seguinte, as pessoas aqui custam entender. E às vezes entendem menos. E às vezes fazem confusão sobre o processo da compreensão. A intelecção, é aquilo que eu estou falando, preciso de trabalhar com a intelecção. Abrir o problema da recepção mental somática do paracérebro, para a pessoa perceber. Tudo não é um problema só de energia ou de recepção de energia, é recepção também do fluxo da neo-ideia. Aqui tem muita coisa que é neo-ideia, então tem que estar preparado para receber esse fluxo dessa neo-ideia. Está claro isso? Valdo. Agora, Adélio, o que você quer? Não, basicamente, eu queria continuar comentando aquela questão do campo aqui, a diferença entre o campo que se estabelece aqui diretamente, no tertuliário. Não, aqui ele é mais potente porque tem mais gente. E outra coisa, a base do processo, toda a base, toda a matriz, todo o fator detonador, a base detonadora é mais forte que o resto. O resto é filial. Então aqui é mais forte. É aquilo que eu falo do CAE que o povo acha ruim. CAE que sempre vai ser mais forte, pelo menos do jeito que nós estamos hoje com a conscienciologia. Aqui vai ser mais forte matéria de neo-ideia, verpons, etc. Isso é inevitável, tem jeito. Tem mais gente, tem mais pesquisa, tem mais laboratório, tem mais curso. Tudo é mais aqui, mais.
Eu observo, por exemplo, que a imersão aqui ela é bem mais forte. Você entra... lógico. Aqui é que tem, por exemplo, Lava Jato, mais do que esses outros lugares todos tem por aí. A pessoa entra, ela tem que se enquadrar, ou cair fora, ou conserta ou deserta, ou aceita ou cai fora, não é isso? Porque vocês aproveitam bastante a oportunidade. Quando eu tenho a oportunidade de vir, eu venho, porque a gente percebe que você acaba entrando mais dentro do ambiente, percebendo mais a energia da cidade. O processo é a intensidade da densidade. Vê se me entende. A intensidade da densidade sobre você. Outra coisa, aqui em Foz tem uma coisa muito diferente das cidades grandes. Por exemplo, a pessoa no Rio e São Paulo, não pode comparar com a gente. Devido à pressão holopensêmica que existe nessas grandes cidades. Aqui nós não temos. Outra coisa, nós estamos aqui num ambiente que é rural. Tudo foi feito de caso pensado. Isso aqui, para virar igual Rio e São Paulo, vai demorar ainda um século, 2, por aí. Senão vai demorar muito para virar uma megalópolis. Entende? E isso é bom, isso não é negativo. O nosso caso é reunir as pessoas que nós somos, que é uma micro-minoria, num ambiente que a gente tenha liberdade. E não trazer uma população de milhões em cima da gente para fazer pressão. Aí isso dificulta demais a apreensão da ideia, entende, Adélio? Foi aquilo que eu falei para vocês, quando eu passei aqui há alguns anos, depois tive que voltar a Ipanema, eu falei assim, eu estou doente. Aí fui olhar o que era, por causa só da pressão holopensêmica, eu estava me sentindo doente lá. Entende? Aqui você se solta. Eu fiz até o desenho do processo, você está entendendo? Você lembra o que eu fazia aqui? Por isso que é que eu quero que aqui tem lugar para eu poder mostrar essas coisas. Por exemplo, no Rio, o seu holopensêmico é isso aqui. Aqui em Foz é isso aqui, Esse do Rio é aqui, em Foz é o de baixo. Você expande seu holopensêmico, você engorda a sua energia. Você tem ampla liberdade de expansão. No Rio, não. Aqui lá, coarcta, faz pressão, tem tensão, cria estresse. É muito mais força em cima de você. Isso aí é um fato. Agora, a pessoa precisa de ir lá, viver aqui uma temporada e ter noção de parapsiquismo e de energossomática para ela entender. Isso não adianta. Eu passei uma semana agora em São Paulo fazendo curso, etc. Então você percebe realmente que a produtividade é não é isso aqui, Você fica mais burro, mais brade, custa acessar as coisas que demora, o seu taxipsiquismo diminui mesmo. É óbvio, não tem saída. Então, por exemplo, você custa acessar, às vezes a sua memória começa a ir entende? Slow motion, em câmera lenta. Você lembra o que é, até chegar no nome demora um pouco. Agora aqui não, você vai já direto. Você já corta caminho. Lá parece que tudo é mais demorado. Com o tempo a pessoa vai ver a diferença disso. Agora o ideal é passar uma temporada no Rio ou São Paulo e depois passar alguns anos aqui. Só aí depois de 3 anos, por exemplo. E ela ficar de olho para ver o que acontece. Então, por exemplo, uma semana antes seria bom ela fazer um curso aqui. Depois, quando ela chegar lá, na semana que ela chegar, fazer um curso lá. Vamos ver como é que ela pega os 2 cursos. Isso aí é o máximo. Ela aí vai ampliar o seu processo. Tem muitas técnicas de experimentações que a gente pode fazer entre Foz e essas cidades atualmente. Isso tudo ainda vai ser feito, ainda o povo ainda vai levar isso em consideração. É igualzinho aquele negócio, por exemplo, esses 16 básicos laboratórios que nós temos aqui, pode ser feita uma opção de laboratório simultaneamente com eles. Isso nunca foi feito. Isso tudo precisa ser feito uma hora aí, quando tiver mais gente. Por exemplo, a gente pega e vamos ver os alunos que quiserem. Então pega aí 50 alunos e vamos colocar os alunos a verificar quem é que está dentro, quem é que está fora do laboratório. Qual laboratório que tem gente dentro? Não pode fazer nenhum barulho, nem nada, tudo isso só para sentir as energias, para ver o que acontece. E passar o povo todo isso. Tem uma série de coisas que pode ser feita do ponto de vista prático, com vários laboratórios simultaneamente. Só em cima disso, eu fiz a experiência também de ficar em São Paulo, assistindo 2 semanas e outras vezes também. O campo daqui dá para sentir que dá de 1000 a 0, é lógico. Agora,
Agora lá, assistindo a tertúlia, lá é muito melhor também do que não assistir, porque ela tem uma conexão energética, tudo que melhora a gente. Mas o potencial daqui é muito maior. Na fritada dos ovos, no balanço geral das vantagens, aqui ganha. É sempre assim, a base onde você trabalha é melhor. Isso dá para sentir, não é só... É o óbvio, isso aí não tem dúvida. Agora aqui outra pergunta. Qual seria a postura do teletertuliano para otimizar o seu aproveitamento das tertúlias online? É aquilo que eu falei. Essa aqui é uma amiga nossa de Montevidéu, no Uruguai. O problema todo é o seguinte: usa seu laptop, anota as coisas que você não sabe, depois você faz a pergunta daquilo, ficou obscuro, ou mal parado, ou está incompreensível. Agora, usa também os 1000 verbetes que já tem aí no DVD, coloca aí no seu computador e faz uma procura, busca aquilo para você comparar uma coisa com outra. Então, por exemplo, às vezes uma expressão que não está muito clara para você, coloca lá e faz a procura através do Find do computador. Você vai ter então aonde que aparece aquilo, vai esclarecer você demais. Com 1000 verbetes hoje, a maioria desses temas já foram abordados lá. Então vale a pena ver. Mas o que você quer falar? Na página 28, tem... lá embaixo, em resposta número 1, conscienciometria. Conscienciometria. A teletertuliano ou ao teletertuliano, se espíritas, será sempre útil pesquisar se os dados explicitados nas tertúlias conscienciológicas conseguem confirmar ou corresponder racionalmente à identidade autoproclamada do autor, como sendo a entidade registrada no século XIX, Zéfiro. Tal assunto diz respeito à intermissiologia. Quer dizer, eu estou me colocando aqui como cobaia à distância para esse povo ver. Pois é, mas a minha pergunta é assim, para mim eu vejo isso aqui como uma técnica parapedagógica de fazer essas pessoas terem uma recuperação. Não, fazer as pessoas brigarem comigo, quer dizer, em alto nível. Isso aí é muito positivo. Porque isso cria fato para a pessoa. Eu estou baseado em fatos. Agora, veja, é um desafio que eu estou fazendo. Agora, é muito chato quando a vítima faz desafio para o algoz. Eu aqui sou a vítima, eu estou me vitimizando. Presta atenção, sou com 5 cobaia. É ou não é? Então, o problema é você, como cobaia, se submeter ao experimentador. É o que eu estou fazendo. Agora estou fazendo um desafio. Quem devia fazer o desafio é de lá para cá e não daqui para lá. Então eu estou ultrapassando o nível. Não, eu entendi, mas a rigor só não precisa disso, né? De que alguém confirme nada disso. Não, a rigor é importante falar nisso, para o povo ver se eu não estou gagá, se não sou excessivo, se não sou um cara visionário, se não quero me exibir com isso, se não há uma jactância, se não é um cabotinismo. Eu estou explicando tudo que pode ser. Marisa, pode falar. Você estava aí com... Já passou? Já foi explicado? Já acabou? Não? Valda. 27, sobre a crescendologia, se você já tem uma noção, já conseguiu ter uma noção, uma dimensão de como acontece esse entendimento. Olha aqui, o crescendo é esse. O crescendo. O crescendo intelectivo e parapsíquico da percepção parcial das tertúlias pelo alunos, participação ao vivo e em loco no tertuliário. As perguntas dão para você ter essa noção? Não, o problema todo é o seguinte, a gente vê que tem havido incremento do processo nesses 7 anos. E nós chegamos no top agora, nesse fim de ano aí, com a inauguração aqui do tertuliário, isso não há dúvida. Agora, pelo total, por exemplo, das perguntas, o nível das perguntas e outra coisa, o nível das perguntas aqui também melhorou muito, entende? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Isso, para mim, é um incentivo, é um estímulo, vale a pena seguir com o trabalho por causa disso. Porque se um dia eu chegasse aqui e não tivesse nenhum resultado, eu pararia na hora. Eu não sou besta, tenho tanta coisa para fazer. Não ia ficar preso com isso. Eu ia terminar a enciclopédia de outro modo. Não é isso? Agora, tudo isso ocorre. Outra coisa, eu quero lembrar para vocês que eu estou guardando todas as questões que o povo faz aqui, tá?
Tem um armário ali dentro que uma das, das pranchas já está cheia. Quer dizer, dessa altura aqui. Agora já comecei uma outra. Só das perguntas aqui diárias. Você sabe que conforme o dia, o máximo que já houve foi 27 perguntas de fora, né? Agora, o máximo que já houve aqui total, entre lá e aqui, são 50 perguntas no dia. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Agora, por isso que é que eu falo depressa. Agora, eu já pedi para muitas vezes, é bom eu falar de novo aí para o teletertuliano lá, os teletertulianos da minha turma da letra A. Então, essa turma da letra A é o seguinte: se eu falei depressa, você não entendeu, torna a fazer a pergunta que eu respondo devagar. E fala, slow motion, devagar. Aí eu falo. Que eu falo depressa para aproveitar o tempo. Valdo, no outro dia eu estava pensando, eu escutei um negócio sobre Feng Shui, aí eu estava pensando a inversão que o tertuliário faz, né? Porque no Feng Shui, nessas filosofias, dá o local mais alto como local de poder. E aqui é o contrário, o local de poder é aí embaixo. É o mais baixo. É o mais baixo. É. Então eu estava pensando essa inversão de valores. Você, por exemplo, você está aí no camarote, vendo por cima. Todo mundo lá. Olha o Roberto lá em cima. Lá. Está alguns metros acima de mim. Pois é. Isso não é para qualquer um, não. Mas é só para vocês. Eu nunca cheguei aí. Eu nunca fiquei aí. Olha lá. Olha lá, olha a Maria Isabel. Olha a Tânia. Olha lá. Olha o Oswaldo. Visão total, domínio total do ambiente. Aí em cima só tem uma coisa. De vez em quando falta lá o micrófono. Aqui na... Mas fala aí, Tânia, o que é? Só para falar de estar aqui em cima do camarote, às vezes é problema de artrose nos joelhos. Pensa nessa... Não, mas ninguém está perguntando por quê. Eu não perguntei alguma coisa? Podem ser várias possibilidades. Sim, é lógico. Uma mas delas agora, eu não perguntei não, viu? Eu quero dizer mas só para a gente ampliar mais a visão de quem fica no camarote. Mas não se vitimiza não, que você é ótimo. Mas isso aí não é nada para você. Isso é uma possibilidade, não é? É uma vitimização. Eu me perdoa, mas é. Agora, eu acho que você é fora de série, não tem nada. Agora, você merece mais do que o camarote. E se eu pudesse, eu ia fazer uns 5 pódios aqui para colocar certas pessoas. Pódio, sabe? Aquele negócio do trono do Chacrinha. Vai pro trono! Você está entendendo? Então, tava, não é? Mas aí seria um maturo. Pódio? Macropódio. Maturo. Maturo, policármico, cosmoético. E outra coisa, com discernimento prioritário. São as coisas que eu estou falando ultimamente para ver se cai. Vou repetir para você. O megapódio ou parapódio, se você quiser. Agora, veja, policármico, com autodiscernimento e que tenha autodiscernimento prioritário dentro do processo cosmoético. E olha, a gente pode falar da Max Proex ainda, tá certo? Com cosmovisiologia. Eu acho que aí não tem mais nada para aumentar, né? Só falando que aí você se transforma, desperta até a próxima semana. E na próxima vida já vai ser evoluciólogo, tá certo? Pronto. Aí vai tudo mais rápido. Pode falar. Professor, é a primeira vez que eu estou passando, 15 dias corridos aqui em... eu sei. E você tem perguntado, tem participado, você é fora de série. E daí? O que eu quero saber? Quando se aproximam os dias de voltar, vem uma preocupação assim, como manter a lucidez que a gente tem aqui, como fazer a manutenção... Leva o laptop anotado. Põe isso tudo no laptop. Já estou aqui. Pois é. Mais alguma dica, alguma coisa? Porque a impressão que a gente tem é que aqui no CAE a gente está num curso intermissivo. E aí, na hora de voltar, é como se a gente ressomasse e entrasse a aqui é a sala, antessala do curso intermissivo. Você está entendendo? Uma antessala. Agora, na sua casa depende de você. Às vezes você pode fazer até melhor do que aqui. Agora, o problema são as problemáticas ou os problemas que enrolam você quando você voltar para lá. Depois de 15 dias, o que aconteceu, o que você tem que entrar numa rotina
Isso aí que perturba. Então, no seu laptop, você tem que colocar o que está te ajudando mais a intelectualidade aqui. O que é que está mantendo você com maior lucidez aqui? Anota isso no laptop para você fazer lá. É um problema de ambiente, você e o holopensene. Agora, ó, arruma as suas coisas e tira tudo quanto é excesso que tenha. Quanto mais coisa você deixar tudo para o laptop devido à ideia, você vai se organizar melhor e vai fazer uma convergência mais intensa. Você vai ter muito mais ideia com lucidez. Agora, tira tudo que seja secundário das proximidades. Faça convergência. Entende? Tudo para aquilo que interessa. Põe no laptop primeiro. É a melhor coisa que a pessoa faz no início. Põe tudo quanto é ideia no laptop. Mesmo aquela ideia que hoje você não está entendendo, ou que é secundária para você, guarde. Daqui a um ano, aquilo vai esclarecer uma opção de coisa para você. Agora, ó, primeira coisa, faça um levantamento hoje de que é que já aconteceu de novo, desde o dia que você chegou até hoje, aqui no CAEC. E faz uma listagem e coloca no laptop. O que aconteceu? Agora, mostra o fato. Todos eles. Por enquanto, isso parece bobagem. Com o tempo, você vai ver a importância disso. Você entendeu isso que estou falando? Agora, anota. Uma ideia nova, alguma coisa que te sugeriu. Às vezes, por exemplo, assim, um tema para um artigo. Uma coisa nesse sentido. Um filme que, às vezes, seria bom você ver, que vai esclarecer aquilo que você precisa. Que aqui nós falamos de tudo. Tem filme, tem livro, tem leitura, tem recorte, tem jornal, tem internet, tem o diabo. Tudo a gente fala aqui em matéria de comunicação. Às vezes tem coisa que interessa ver. Por exemplo, você já viu o seriado do Monk? Ah, já? Quando você vê, você já tinha visto? Já. Por exemplo, eu estou dando só um exemplo, que é bobagem, né? Monk tem muita besteira. Mas vale a pena, a pessoa pode aprender alguma coisa. Desse seriado todo é um dos melhores que tem, porque não tem muita repetição das cortinas sonoras, a situação toda que tem. Mas tem menos do que outros. Tem coisas de lá que se repete demais. E outra coisa, tudo isso a gente vê o seriado, você vê alguns, depois você já sabe como é que é a trama, o script, o plot. Com o arcabouço daquelas histórias, você já sabe tudo o que vai acontecer, você pode até escrever outras. Já sabe tudo antes dele. Então você fica genial, porque sabe mais do que o Monk é considerado um gênio. Gênio louco, mas é, né? Agora, o negócio é a gente ver se a pessoa já viu o Monk direito. Se ela começar a subir aqui essa escada diferente, já vamos ver que é preciso de ver o Monk. Só de ver a escada aqui, a gente já vai ver como é que é a pessoa, né? Se eu estiver escolhendo aí, ó, aonde vai pisar, ou se não colocar o dedo assim. Mas olha aí, fala aí, o que você quer? Tem mais ou menos um ano e meio, que eu lhe perguntei em relação ao nível de compreensão da gente, da CCCI, das pessoas, em relação às ideias. E você me falou que isso girava em torno, na ocasião, de 40%. Hoje, com a internet, com a tertúlia online, você acha que isso teve um incremento, melhorou? Como é que foi? Está havendo incremento, mas eu não posso acrescentar muito percentual. Você está querendo muito, né? Você que me falou percentual. Pois é, eu sei, mas você está querendo que a gente vai acrescentar muito em pouco tempo, você não acha? Tem que esperar mais um pouco. Que tal você me dar os próximos 5 anos, né? Aquele negócio do quinquênio. Vamos esperar 5 anos. Que aí pode haver um aumento expressivo desse percentual. Entende? Por que 5 anos? Até lá, a Uniescom já deve estar cheia de autores novos. Muita gente que já publicou livro, você não acha essas coisas todas? Tem uma opção de coisa nesse sentido. Então vale a pena a gente ver o que vai dar. Outra coisa, em 5 anos nós já devemos ter chegado a 2.000 verbetes. Você sabe que no dia de hoje eu estou com 1.213 verbetes. Feitinhos. Esse aqui você já viu, né, o número que ele é, né? Esse é o 1101. Quer dizer, eu estou conservando 112 na frente. 112 novos. Isso dá mais de 3 meses. Sabe, eu tenho qualquer necessidade que a gente precisa, etc. Tal. Agora, eu estou esperando esses 100 e poucos verbetes novos aí da turma daqui, né? Para a gente ver. A hora que a gente começar, vamos colocar isso aí.
Agora veja, nós vamos trabalhar uns 3 meses com vocês. Isso vai ser o máximo. Agora, vai ter gente que você vai ver, vai ter o negócio dela, ela não pode tirar, está lá dentro. Então, ela vai ver o que é que os outros estão sentindo, vai passar por aquilo. Então, vai ter um monte com 5 cobaia, verbetólogo e verbetógrafo. E as grafas também, as ólogas também. Não é isso? Mas agora, ó, isso aí é importante. O problema do nosso debate, com a pessoa que fez o verbete aqui, vai ampliar demais e aprofundar a ideia e também a técnica de elaboração de pensamento. Vocês vão ver. Eu estou esperando isso, estou aguardando isso aí. Eu acho que eu estou mais, assim, aguardando isso do que vocês. Sabe? Eu acho que isso aí é muito bom, muito importante. Tem muita coisa para ver, vão ter ideias novas, porque sempre a pessoa põe ideia nova. Tá certo? Valdo, minha pergunta se refere mais a um processo de ontem. Falou bastante do processo de depressão, né? E tem uma pessoa conhecida que às vezes ela vem, fala comigo, mas ela fala o seguinte: eu não vejo porquê e não vejo motivo de melhoria. Por que eu devo mudar? Eu não consigo enxergar isso. E eu gostaria ela gosta da baratosfera, fala com ela para ir diretamente para a baratosfera, dá endereço. E eu gostaria de ser mais assertiva na hora de assistir. Você tem que falar para ela: isso é burrice, você está se reduzindo a zero, abaixo de pó de traque. Quer dizer que você vai ser sempre assim? Você é um vegetal? Vai ficar desse jeito? Fala as coisas tudo na cara da pessoa. Agora, o ideal é falar quando ela melhorar um pouco. Que se ela tiver em depressão, ela vai só xingar você, não adianta nada, não vai acertar nada, não admite nem nada. Quando ela entrar no meio termo, que ela fica um pouco melhor, é o ideal. Se ela tiver com muita excitação também, na fase maníaca, também não vai resolver muito. Entendeu? Porque às vezes ela não dá para... Ela não para pensar. Está tudo agitado. Entende? Mas agora deve insistir. Tem pessoas assim que estão assim, são muito orgulhosas. A gente não tem o acesso. A pessoa acha que não tem problema. Terrível, não quer ela saber não quer daquilo, ela não quer se tratar, não quer tomar não remédio. Quer aceitar nada. Ela não quer ter aquela pecha, você está entendendo, de bipolar. E o que a gente faz então, assim, para ajudar? Faz aquilo que pode, se não tiver jeito, deixa que a vida vai tomar conta da pessoa. O tempo resolve. É a saída, o que vai fazer? Quem não quer ajuda, procura outra pessoa que queira ajuda. É muita gente que precisa ser assistida. Pode falar. Professor, nesse verbete, o senhor não colocou a enumerologia. Isso porque na sinonimologia existem 10 itens, quer dizer, dispensa a enumerologia? A maioria deles tem 10 itens. Não se incomode com isso, não. A maioria tem. Esse aqui, então, tem um pouquinho mais, mas é igual aos outros. Agora, o problema é que eu não coloquei, porque eu estou esperando a dona Tânia, a nave capitânia. Pois é, mas agora, quando tinha 10, porque eu acabava colocando muitas coisas parecidas com o que já estavam na sinonimologia. Mas você põe muita coisa parecida, eu não ponho lá, eu não aproveito. Não precisa de pôr, porque eu não aproveito. Tem que ser coisa diferente. Parecida, eu não entro nessa. Eu não estava fazendo mais quando tinham 10 itens nos... Pois é, não, mas 10... Já está no final, já aqui, ó, não vá no bico da sinonimologia, porque não é a mesma coisa da numerologia. Não, observa bem. A numerologia é a síntese do é muito séria, é uma síntese violenta que dá uma indicação para a frente. A coisa séria, evolui, desenvolve, vai avante. Pois é, professor, às vezes o senhor coloca na numerologia, eu até já ressaltei algumas vezes aqui, coloca, por exemplo, a coisa negativa. Vamos fazer uma agora de numerologia aqui. O que é que você sugere? Sim. Vamos ver. Quem é? Ajuda aí, vamos fazer a numerologia. São 7 itens para colocar de tela tertuliana. Então, como é que você põe? Começa. Tá assim, o informata. A informata. Pronto, você já tem 2. Tá certo? O que mais? Depois disso. Como é que você segue? O ato diário. Hein?
O ato ou a ação diária? A ação diária, Vamos dizer, a perseverança diária. O que você acha? Tá certo? Perseverança poderia ser outra. Aqui, o informato organizado. Informato organizado. A perseverança diária. Que mais? O teletertuliano autor. Autor, heterocrítico. O teletertuliano heterocrítico. E autocrítico. Isso aí já tem 5, não é isso? O que mais? Entra por aí. Tá. Sempre vai ter alguma coisa boa nesse sentido. Ô Rosa, você não falou nada, como é que é? Habla. Vamos nessa. Escuta uma coisa, eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa publicamente aqui. Esse processo aí lá do hospital, eu tenho a Unimed. O hospital cortou a Unimed. Então como é que eu fico? Eu vou ter que fazer agora um só para esse hospital? Um seguro? Quanto é o seguro por mês no meu caso? Você tem uma ideia? Aí? Acima de 500. Eu tenho, porque eu preciso da Unimed, que amanhã eu preciso fazer um exame em Belo Horizonte, por exemplo. Eu não posso ir. Com esse aí, não dá. O Rodrigo fez o levantamento disso e falou assim, você está com um problema, é bom conversar com os médicos. Agora, é uma bobagem isso de ter cortado a coisa toda, né? Agora, veja, esse processo é a máfia de branco, hein? Está errado isso aí. Agora me conta, esse exame que eu vou fazer vai ser lá? Tem não, né? Porque e a gente pode ir no outro hospital das Cataratas, etc. Tal, lá eles aceitam o Unimed, não é isso? É lá que a turma não quer. Mas, por exemplo, tem algum outro que aceita a Unimed? É só Cascavel, né? Eu não posso levar o CAEC para Cascavel. Então eu tenho que ficar por aqui, não tem jeito. Você já tem experiência disso, já deu conta. Tem um hospital da Unimed aqui no centro. Tem um hospital da Unimed. Mas ele é muito pequeno, pequenininho, né? Ele não tem os aparelhos que eu preciso. Meus aparelhos são todos de extraterrestre e marciano. Se não tem esse avançadinho, não pesca nada comigo. Eu sugiro esperar. Senão eu paro, se for um aparelho comum, eu jogo energia e paraliso o aparelho. Eu sugiro a gente esperar, dar mais um tempo, se não resolver, a gente de repente toma a decisão de fazer esse também. Eles já estão aceitando o meu cartão? Sim. Não? Porque o Rodrigo falou, olha, eles fecharam lá. O Rodrigo foi estudar o negócio. Ele me falou essa semana, eu estava lá, tem que tomar atitude. Mas eu acho que vale a pena esperar um pouco mais para tomar qualquer decisão. Agora, eu não vou trocar esse do Brasil todo por daqui, não, tá? Não vale a pena. Não tem jeito, não é possível. Caso, não vale a pena. Porque o meu pega o Brasil inteiro, eu posso fazer o que eu quiser em qualquer lugar. Agora, veja, eu sou médico, sabe? Tem certo lugar aí que eu já conheço tanto médico, que é só falar com eles, eles são capazes de fazer os exames gratuitos, sem nada para mim. Mas eu não posso ficar abusando dos meus colegas, mesmo fora daqui. Em certo lugar que se eu falar, falo assim, estou querendo fazer um exame. Vem cá, que nós queremos resolver uns casos com você. É sempre assim. Só para interesse. Entendeu? Sempre tem, né? Mas olha, vamos estudar isso, então, tá? Eu acho que está muito quente, vamos esperar esfriar um pouco. Tá bom. Tudo é uma época de verão, né? Vamos ver o que dá. Professor, Pode falar. eu estava estudando o verbete do tempo dos cursos intermissivos. Eu queria entender mais o terceiro tempo dos cursos intermissivos e se tem relação com a tortura online, por exemplo. Tem, todos os cursos intermissivos têm relação com a Conscienciologia. A Conscienciologia existe hoje, disseminada, divulgada, você está entendendo? A difusão dela é devido aos cursos intermissivos. Mas especificamente com os tempos, ou seja, o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo. Eu queria entender mais o terceiro tempo dos cursos intermissivos. Isso aí você tem que ver depois lá nos dados aí que a gente já explicou. Ou se não, conversar com o Loche. Ele vai te explicar tudo, que ele já andou estudando isso até mais. Conversa uma hora para ele te expor, um por um, todos os detalhes, que aí você vai entender mais a situação. Tá certo? O problema nosso é o seguinte, você já passou do primeiro tempo, você está no segundo agora. Tá bom? A todo vapor. Você está trabalhando muito.
É positivo. Agora, quem é que está com o microfone? Tem alguém? Não tem ninguém mais? Bo? Ah, é você? Alô. Uma outra questão que surge aí, que é bastante comum, é a relação, esse sincronismo das questões do teletertuliano, nossa aqui, em loco, e também talvez do paratertuliano, e o sincronismo entre elas, e muitas vezes são várias fontes, né, que tem esse sincronismo e dão andamento nessas questões, né. Então eu percebo muitas vezes que existe até um certo amparo em termos das perguntas que são feitas. Existe uma conexão muito forte entre a necessidade do paratertuliano e a necessidade do teletertuliano quando você faz uma questão aqui em loco também, né? Agora, sobre esse negócio dos tempos até do curso intermissivo, tudo isso aí também influi. O primeiro tempo de curso intermissivo, nós podemos, por exemplo, uma das classificações que pode ser feita é aquele que você fez antes de ressomar. O segundo é esse que você, através da inflexologia, das retrocognições, dos processos dos cursos nossos, da conscienciologia, você fica a par disso e começa a trabalhar. Agora, o terceiro tempo é a hora que você vai voltar para ver o que aconteceu com o seu esforço durante a sua proex aqui. Qual foi o resultado disso? O que deu? Então, isso tudo aí envolve, aí você vai ver. Você vê o tertuliano aqui, você vê o teletertuliano à distância e você vai ver o paratertuliano na situação. O paratertuliano, ele, com o tempo, ele vai ser teletertuliano e vai ser tertuliano propriamente dito. Que ele ressomando, ele vai entrar nisso. Então, lá no fundo, o processo todo é da autoconsciencialidade da tertúlia. O mais importante é isso. A condição da pessoa é secundária. Agora, a autoconsciencialidade cosmoética, de discernimento, a lucidez que a pessoa tem a respeito do que é a tertúlia, o que significa o processo da consciencialidade ou da conscienciologia, é o que interessa. E isso aí, a tendência vai ser aumentar cada vez mais. Por exemplo, o Amin, junto com a equipe dele, que ele vive pedindo aí para ajudar lá a mexer nos verbetes. Uma pessoa trabalhando com isso, ela está se envolvendo no holopensene técnico das ideias. Ela não está apenas com a ideia que foi concebida e que ficou no papel. A pessoa já entrou na administração da divulgação dessa ideia. Então veja, o tertuliano real mesmo é aquele que trabalha de tal maneira que ele não fica com o conhecimento, a cognição só para ele, mas que ele começou já a difundir aquilo de algum modo. Então, por exemplo, uma pessoa que escreve um artigo, até um certo ponto, essa pessoa que grampeia os verbetes é igual a pessoa que escreveu um artigo. Você está entendendo? Em matéria de difusão, é bom você explicar isso de vez em quando para a turma que faz a administração do seu trabalho lá. Isso é importante. Eu estou mostrando um setor de trabalho com isso aí. Agora, outra coisa minha, você sabe que o seu departamento vai ser feito aqui dentro. Depois você precisa de conversar com o Leonardo para ver. Agora, ó, não pode vir nada para cá, tudo é para fora. E lá fora também não pode pegar o povo que chega aí, tem que ser fora. Por causa do processo do toner. Tem que estudar isso aí para ver como é que fica. Encaminhar para uma coisa mais alta, mais longe. Que aí tem uma coisa muito boa. Vai ser desse lado aqui, né? Ah, é? Pois é. Porque aí o vento que vem maior aqui é daqui para lá. Ó, é o que leva as coisas daqui para lá. Agora o problema todo é não vir para cá, ir para fora. Mas ir para fora de tal maneira que não pegue também a turma que fica lá fora. Porque senão, com o passar do tempo, esse tono é muito difícil de sair. Você sabe que quanto tempo você já está trabalhando com isso lá, você e o Everaldo? Até hoje ainda tem toner no meu escritório. Olha que tudo que você pensou eu já fiz lá. Já limpei tudo quanto foi imóvel, já limpamos tudo. Ele já me ajudou a fazer tudo renovado. Mas mesmo assim tem. Conforme o dia eu chego lá e dou um espirro. Isso aí mostra que tem toner. Está entendendo? É um fato. É duro, mas é uma verdade. Outra coisa, nós temos lá ar-condicionado,
tem desumidificador, tem exaustor, tem janelas, 2 janelas, faz uma corrente de ar. Conforme o dia está ventando aqui, a gente tem que fechar tudo, porque senão tudo vai embora. Que faz uma corrente de ar violenta. Eu estou esperando agora dar uma daquelas ventanias bravas para abrir as 2 janelas, mas deixar assim 5 horas de vento. Vai sujar tudo, mas pelo menos vão mudar os esporos. Alguns esporos vão embora. Eu já mandei avisar para os vizinhos lá, vou mandar tudo para vocês, segura aí. Porque esse vento que vem daqui para lá, ele é encanado. E fica encanado dentro do escritório, aquilo ali é o máximo. Limpa tudo. Entende? Professor. Pode falar. Eu tenho um amigo que inclusive deve conversar com o senhor essa semana. Ele tem muita tendência à depressão, mas ele não entra exatamente na depressão. Só que ele tem qualquer crise, qualquer situação, qualquer turning point, qualquer situação, por pequena que seja, tende a fazer com que ele entre nesse processo. Ele me disse que ele tenta todo dia se controlar, né? Mas assim, olha, eu sempre tento evitar cair nisso. Mas ele disse que é diário. Faz já uns 3 anos que ele já se considera fora desse processo, mas ele continua nessa tendência de segurar. Tem alguma técnica que eu diga para ele, olha, faça assim, não, assim? Aí é preciso examinar com ele, o processo o sono, a comida, a dieta, os exercícios físicos que ele faz. Que aí deve estar havendo uma intoxicação cronificada dele. Tem que ver o problema do corpo agora para reagir a isso. Porque essas coisas mexem com o corpo por causa do sistema nervoso central. Tá. Eu tinha pensado que mesmo depois da mudança ainda tinha ficado lá. Não, preciso examinar com ele. Né? Se ele aparecer aqui, eu converso com ele, essas coisas com calma. A gente vai ver certos detalhes. Fazer a semiologia, a anamnese do assunto. Isso aí tem que ver com mais detalhes. Por sinal, hoje de manhã também tinham 4 pessoas que iam conversar com o senhor que não deu. Me falaram, depois não puderam vir, não é isso? Acabaram atrasando, mas amanhã... Eu estou lá embaixo, né? Geralmente 8h30. Agora, quarta-feira eu não estarei lá, não. Eu vou fazer exame na cidade. Tá, vamos falar para eles. Ok. Quem é que está aí? É você? Pode falar. Você costuma apareceu, né? Às vezes você aparece, né? Era uma matéria que eu vi num jornal paraguaio, não sei se você está sabendo, 100 quilômetros daqui, aí eu queria te falar que estava de caso de poltergeist. Não, estou sabendo. Eu vi, estava vendo, foi desse mês agora, de janeiro. Aí, por isso que eu trouxe mais para... sei. Não, esses não me avisaram nada, nem apareceram por aqui. Esse é um jornal paraguaio que eu me lembrei, que fala bem aquelas coisas que tu disse, tem os excrementos que voando. Tem, né? E fogo, Alito das pedras, deve ter pedra. Então, eu trouxe as matérias. Depois eu quero ver isso. Tá bom. Você me passa. É mais ou menos perto aqui, uns 100 quilômetros aqui que eu vi. Mais ou menos perto, 100 quilômetros. Não, é uma cuspida daqui até lá. É um tiro de espingarda. Tiro de espingarda. Aí eu vi no jornal, estava colocando no jornal daqui. 100 quilômetros só. Sabe, o povo está tão acostumado aqui que é 10 minutos, tudo, né? Que tudo fica pequeno, você sabia disso? É 1 hora, né? O negócio Depois você passa aí que eu vou examinar com você. Vamos ver o que a gente faz com isso, tá certo? Qualquer coisa a gente manda você como embaixador. Você está entendendo? De desassédio. Exorcista. Quem é o senhor? Exorcista. Vamos arranjar uma daquelas cruzes dobradas e colocar aqui em cima do coração para você. Parece aquela cruz de tuberculoso. Você já viu a cruz antiga de tuberculose, como é que era, de campanha? É mais ou menos essa que é a doce. Parece demais com aquilo. Mas fala. Uma colega nossa lá de Porto Velho, um pouquinho mais de 100 quilômetros daqui até lá. Aqui até lá é um bocadinho. Ela comentando comigo sobre o CIEC. Ela falou, aquilo lá parece um curso intermissivo. É uma cópia. Aí simulacro. Eu com 43 dias aqui, eu chego à conclusão que realmente é um curso intermissivo. É um curso intermissivo, mas caricato, é um simulacro. Isso. E está chegando a hora de receber. Tem pessoas aqui que são equivalentes ao curso intermissivo. Por exemplo, o Rion, a Nara, o Everton, o Trio Parada Dura, tudo isso aí já é autêntico. Esses são originais. A Dulce, por exemplo, você vê. O Anin, por exemplo, que é um cara calado, você vê. Ele deve ser até evoluciólogo, é que a gente não sabe, porque ele não fala. A gente nunca sabe. O problema todo é esse. Então, existem aqui alguns elementos que são
bem, vamos dizer, são bem originais, né? Bem da base. E está chegando a hora da ressumar, né? Ah, sei. E daí? Dia 10 ela vai ver o que de perto, como é que é isso? Vai ver então, e outra coisa, fala com ela, quando ela somar, para vir aqui para ajudar a gente. Nós precisamos de mais amparadores, e atualmente nós estamos fazendo uma campanha, sabe, para ampliar os amparadores. Não, a campanha de ampliação dos amparadores. Pode vir que ela vai ajudar a gente. Agora, a primeira tem que passar para a primeira de soma, depois a segunda. Aí é que a gente vai ver. E outra coisa, depois ela faz uma evocação do transmentor, que aí ele vai definir a posição, quando é que ela pode aparecer ou não. A gente só admite aqui quem vem com pistolão direto do transmentor, vem com a carta dele. Aí a gente admite, tá certo? Obrigado. Sim. Última hora, denunciando que fenômenos raros ocorrem em vivenda. A vivenda de pau a pique, aí de tudo de qualquer jeito, né? Aí eu quero ler isso com calma. Eu posso ficar com isso? Tá bom. Eu vou ler, depois eu falo para vocês com calminha. Vamos ver o que dá. Professor Valdo, sim. Em termos do desassédio, a tertúlia substitui as suas viagens? Não, o problema todo é o seguinte, nessa questão eu tenho um trabalho para desempenhar. Há muitos anos que eu já tenho essa programação. As viagens eram um setor de pesquisa e de divulgação. Isso ia terminar, isso já acabou. Agora, o que se passa? A hora que eu vim para cá foi para fazer a parte final do meu trabalho. Essa parte final é até a cremação. Então, eu comecei para acabar na cremação, que é um negócio lá que você falou, está preparado para dessomar, é o que acontece comigo. Agora, o que é que se passa? Nessa condição, aqui já não é bem substituição. Eu agora estou plotado ou concentrado na parte que interessa, básica, de fazer a enciclopédia. Porque, por exemplo, não adiantava eu querer fazer a enciclopédia viajando. Isso aí você tem que parar para pensar. É igualzinho aquele escritor, por exemplo, que vai para um lago, para uma casa numa ilha, e fica lá 3 meses, 1 ano, escrevendo o livro dele. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que concentrar. Agora, por exemplo, isso aqui hoje, eu estou dentro de uma máquina de consecução ou de elaboração de ideia, como eu nunca tive nessa minha vida. Eu acho que em vida nenhuma eu tive isso. Porque é impressionante. Eu estou com ideias saltando pelos poros. Quer dizer, elas estão escapando pelo ladrão. E outra coisa, eu às vezes estou me criando problema, porque eu tenho tanta ideia que eu acho que é melhor, que aquilo atropela o meu trabalho atualmente. Eu tenho que saber o que é que importa. É por isso que eu arrumei agora os meus armários, minhas coisas todas, as pastas. Eu estou, vamos dizer, dentro de uma condição de organização como eu nunca fui. Você nunca viu isso comigo, você que me conhece há tantos anos, é uma coisa de doido. Agora, é uma máquina, eu sou uma máquina, tudo meu. Os atos, os fatos, as condições, as ações, a atividade, os dias da semana, aquele negócio do dia semanal, essas coisas todas, o negócio é impressionante. Hoje, por exemplo, eu queria deixar a Adriana sem trabalho, porque ela está fazendo revisão. Agora, na hora que eu vou lá, vem aquele enxurri de ideia para escrever uma coisa que não... Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas, por exemplo, já veio tudo, já mastigado. A coisa já apareceu tudo. Agora, o que é? É uma coisa muito simples, mas que eu nunca falei aqui. Você tem uma ideia, isso tudo eu sei que eu tenho que trabalhar ainda. O negócio é da Invex, é dos inversores. É tanto que quando aparecer esse verbete aqui, eu preciso de avisar antes, ou pelo menos no dia anterior que ele for sorteado na tertúlia, para que no outro dia os tertulianos da distância, os teletertulianos que sejam inversores, apareçam. O que é? Nada mais do que a autocognição do próprio corpo. Ou seja, a pessoa que vai fazer a autoidentificação somática. Esse que é o nome do verbete. O que é que vem a ser isso? É o jovem ainda, o ideal seria, durante a puberdade, por exemplo,
ele fazer um levantamento dos valores que ele tem do ponto de vista da somatologia. Qual corpo que eu tenho? Isso vem de onde? Por quê? De que modo que é? Isso tem que ser feito, então eu já fiz uma listagem de várias coisas que isso tem que ser feito antes. O ideal, por exemplo, é fazer isso antes da carreira. Você está entendendo? Antes da carreira profissional dele, uma série de condições. Mas do que? Do ponto de vista genético? Ele vai examinar que corpo que eu tenho. Então, a primeira coisa, é angiosoma ou ginossoma. Agora, como é que eu me ajusto dentro desse corpo? Eu sou lésbica, eu sou homossexual, eu sou heterossexual. Isso tudo é muito importante para a pessoa ver. Tem que definir. Não tem nada de armário, não tem nada disso. A pessoa, quando definir para a ProEx dela, ela já sabe tudo que ela tem. Agora, vocês não acham que isso é uma coisa super importante para o inversor? E o inversor é talvez uma das personalidades mais importantes da conscienciologia, o inversor. Com o passar do tempo, quem vai dominar tudo são eles. Então, veja, o negócio, eu vou levantando com outras ideias, tem que mudar tudo. Por isso que eu falo, são os fatos que orientam a pesquisa. Agora, praticamente, ele está pronto. Você está entendendo? Eu já fui direto para o computador, já fiz a maioria das coisas, já estão tudo lá. É o jeito, é expor. Agora, então, essa condição, que é o problema mais sério, que é a chamada ideia original, que era isso que no Espiritismo a gente falava, que a coisa mais séria é a ideia original. Então, por exemplo, a ideia original dentro do processo meu hoje, que tem todas essas formas que estão acertadas, como se fosse uma máquina que está engraxada, é uma loucura. Eu, no movimento espírita, com as mensagens, os livros que a gente escrevia, eu nunca consegui isso. Está entendendo? Agora, eu vejo, tem uma coisa aí que me ajuda muito. Primeiro, a minha idade. Eu arranjei um cabedal muito maior agora, né? Depois dos 70, essa coisa toda, você tem um arquivo vivo dentro de você, que isso é uma loucura. Vocês vão ver daqui umas dezenas de anos. Mas agora, outra coisa, tem vocês também aqui com o tertuliário, o debate aqui. Você pensa bem, a minha vida, 24 horas, é conscienciologia. Mesmo que eu queira falar outras coisas, não tem jeito. O povo me leva de novo à conscienciologia. Você está entendendo? Isso é positivo. Agora, o único negócio seria se eu ficasse saturado disso. Mas eu não fico. O meu temperamento, esse negócio de saturação, eu não tenho tendências. Você está entendendo como é que é? Não tem jeito. Então o negócio vai, é uma parafernália, é uma tropelia. E não pode ser. Eu tenho que estar segurando. Entende? Tem que fazer. Esse é o motivo, por exemplo, que quando eu começo assim com muito trabalho, eu às vezes trabalho tanto para manter o serviço com as minhas energias, como o trabalho que eu faço com as energias em favor dos outros. Praticamente quase que equilibra. 50 por 50. Não entendi. Como é que é? Eu tenho que usar tanta energia para manter todo o equilíbrio do trabalho meu, como eu tenho para dar energia para os outros, para atender a TENEPS, a OFIEX, etc. Praticamente equilibra, de tanto que eu tenho que mexer com o processo. Agora, é uma loucura. O negócio é de uma tal maneira que eu tenho que estar olhando meu sono. Você está entendendo? Porque se eu deitar e ficar quieto, começar a pensar, daqui a pouco eu começo. Eu já falei que parece que eu estou com uma doença. Agora, essa doença é braba, porque essa eu nunca tive antes. Você tem uma ideia da doença que eu tenho? Não. Eu já classifiquei a doença. Essa doença eu ainda não vi com ninguém. É a primeira que aparece comigo. Agora, eu vou desejar até que isso aconteça com muita gente aqui. Não para de ter ideia. Agora veja, o que é isso? Ideorragia. Como é que chama o processo na hora que você faz a evocação? Eu estou com evocacionite da central extrafísica da verdade. Você está entendendo? Eu estou doente. Agora veja, eu desejaria passar essa doença para alguns aqui que não arranjam ideia nenhuma, então eu queria passar, fica com um pedaço disso aí. Não, fazer uma endemia aqui. O ideal é fazer uma endemia no CAEC. Disso aí. Agora, eu às vezes fico pensando que eu estou com isso.
Porque eu vejo que tem interferência disso. Agora, eles me ligaram, entende? É aquele negócio que eu falo, o negócio do telefone vermelho, né? É aquele negócio que tem, há o problema do micro-onda. Existe a estação retransmissora. Eu sinto que tem. Mas aí, Agora, por exemplo, eu desejaria, mas eu fui olhar, não vale a pena. Então, por exemplo, eu poderia arranjar um registro, arranjar uma pessoa e ficar com um gravador. Na hora que eu for andar na esteira, eu falo tudo que é que me vem na cabeça. Está vendo? Aí eu vou implementar o que eu estou fazendo. Mas aí vai dar trabalho para a pessoa que vai ter que digitar aquilo. Não vai. Então, melhor é ficar como está. Mas aí, atualmente eu estou andando na esteira até sem música, sem nada. Só pensando. Está entendendo? Agora, meia hora que eu ando na esteira, ou 40 minutos, isso é importantíssimo. 40 minutos para mim é um mundo. É um dia. Você está entendendo como é que quer dizer? Mas aí, esse enxurrio de ideias te obriga a fazer as coisas cada vez mais rápido ou não necessariamente? Não, o mais rápido eu já tenho, mas eu tenho um devagar e sempre. O meu devagar e sempre não é devagar. Então veja, veloz e sempre, mas dentro de uma condição arrumada. Entende? É o speed, você está entendendo? É always. Então o negócio vai. Entende? Agora, não é slow motion, ele é mais rápido um pouco, não é assim, é taco-psico. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é escolher isso. Agora, outra coisa, eu não posso ter paixão nisso, eu não posso ter entusiasmo. Você está entendendo? Então, por exemplo, só por causa disso eu estou doido para conversar aqui, o que eu quero ver, o que vai sair disso. Veja, vai sair de mim, mas eu estou curioso de ver o que é que vai sair de dentro de mim com aquilo. Você está entendendo ou não? Então veja, é isso que vocês têm que chegar. Você tem que ficar curiosa de saber o que você vai pensar sobre aquilo. Agora, você tem que começar a pensar. Vai chegar um ponto, então, que isso que eu vi falando aqui, que a reflexão vai levar você a pensar naquilo com mais profundidade. E é isso que você está curiosa já de saber. Então te dá uma vontade danada de parar tudo para procurar refletir sobre aquilo. Você está entendendo? Então, esse problema é um senhor problema. Agora, Valdo, nesse ritmo, como é que você administra o excedente? Tudo aquilo que não dá para dar conta, no teu caso. Não, eu coloco aquilo que eu sinto banho de energia, porque você sabe, quando vem essas ideias, o banho de energia é o veículo, né? Ou seja, a energia é o veículo dessas coisas. Então, eu vejo, se o banho de energia aprovou, eu vou por ali. Agora veja, se tivesse, por exemplo, 11 ou qualquer coisa, mas não tem. Se tivesse uma coisa, porque isso também às vezes sugere o caminho que eu devo ir. Se aparece, eu já sei, não é por aqui. É a mensagem que eu tenho silenciosa, mas que eu sei definir, eu sei decifrar. Entendeu? A criptografia nisso aí eu domino absolutamente total comigo, hoje. Eu sou veterano nisso. Agora, que isso é importante, Agora, o que eu faço? Eu começo a juntar o trabalho e quando eu vejo que eu tenho que colocar aquilo, não, eu tenho que descartar. Isso aqui é secundário, esse é terciário, aquele é quarterário. Então o que eu faço? Eu escrevo em papel e faço uma pasta. Agora, daí a pouco, o meu armário está cheio de pasta. Então, o meu caso é o seguinte, a coisa mais séria é a resolução na hora. Você conhece? Eu conheço. Não a resolve, nada disso, porque qualquer coisa que você faz, depois você tem que refazer. Eu não gosto de nada que vai refazer, eu gosto de fazer tudo já direto, tudo certinho. Se você grava, você tem que mexer. Se você faz aquele negócio que o computador já escreve o que você faz, eu fiz experiência disso. Aquilo dá mais trabalho que você escrever direto. Não dá nada que presta. Dentro do meu caso, não dá certo. Nada disso. Agora, há muitos anos eu já tinha experiência disso. Quando começaram os gravadores mais sérios, tentei tudo, não adianta. Agora, o que eu faço é a computação. Né? Eu, por exemplo, eu penso a opção de coisa, aquilo acumula. Então, eu fico grávido daquela ideia. Por exemplo, às vezes, meia hora. Eu estou conversando com o povo assim, ó, e a ideia está vindo. E eu estou acumulando aquilo. É igualzinho o bichinho lá, o hamster, que guarda na boca. Eu vou guardando. Então, em meia hora. Agora, chega lá e eu dissolvo tudo no computador.
E vai em tudo. Agora, eu acho que é uma covardia isso tudo. Que é muito fácil. Você está entendendo o que eu quero dizer? É uma covardia. O que é essa resolução na hora? A resolução na hora é o seguinte, por exemplo, ó, hoje, eu estava com tudo arrumado e já ia sair. Já tinha tomado até o último remédio que eu tomo depois que eu acertei tudo. Então, eu estou preparado para trazer o material e deixar aqui em cima da mesa para a turma, porque eu deixo todo dia. Eu abro aqui de manhãzinha. É 7, no máximo 8 horas, entre esse período. Então, eu já estava preparado para isso. Quando vem, aquilo me assalta. É um assalto. Assalto igual aos outros. Aquilo me assaltou. Então, eu vejo aquele negócio, vem aquele enxurria. Eu falei assim, não, alguma coisa disso eu tenho que dar um jeito. Aí, o que eu fiz? Fui para o computador e comecei a... Tudo que eu pude, coloquei lá, mais ou menos, falei assim, agora chega. Com isso aí, eu já sei o que é que vai o resto. Entendendo? Aí eu fui trabalhar, fui mexer, já fui fazer o que é que a gente pode pôr na etimologia, já dei para a turma, lá o Everaldo e tal, entende? Já dei a outra para a Adriana, estudar o que é que tem da lexicomática e tal. Agora, trabalhei lá, mexi com a opção de coisa. Na hora que eu estou saindo, que vem subindo sozinho, vem aquele monte de ideia de novo. É como se tivesse ligado tudo. Aí então eu começo a gravar tudo que quer que vem para não esquecer. A hora que chegou então, se tem alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escrever aquilo rapidinho, escrevo de qualquer maneira à mão. Depois eu ligo todos os aparelhos e começo a trabalhar. Então isso eu tenho que dar, eu ponho na frente de todo o outro material. Agora esse outro material, hoje eu já tenho 3 lugares diferentes dentro do escritório, pra você ter uma ideia, que vai acumulando. Agora, de vez em quando, me vem uma ideia daquilo que eu não fiz, que só comecei, que é uma ideia formidável. Aí dá um trabalho danado de você achar onde é que está isso. Você está entendendo? Então não tem jeito. Então, assim, essa enxurrada de ideias, vamos dizer, ela obedece a um padrão ou a um momento em que seja um momento que você pode, ou seja, não aparece quando você não pode atender aquilo, ou não? Comigo, as ideias aparecem nos lugares mais inóspitos, ásperos, áridos. Não obedece a um padrão. Vamos dizer, que mais? Arranja um monte de palavra dessa. Inesperado, abrupto, surpreendente, inopinado. Independente de você estar então no seu melhor lugar de produção. Porque eles sabem que eu não vou endoidar com isso. Ah, ok. Eles já têm confiança em mim. Por isso que eu falo, você precisa arranjar que o povo tenha confiança. Então, tudo mais aqui fica secundário. Agora a ideia vem. Agora, o que se passa? A hora que vem a ideia deles, há algum veículo ou ingrediente nisso que ajuda a fixar a ideia em você. Não é só a sua ideia. Eu no início achava que eu era o tal. Não, em matéria de ideia, minha ideia, eu não sou uma ideia de elefante. Eu tenho um cemitério de elefante dentro de mim. Não é nada, é besteira. O problema é que vem alguma coisa de lá que tem uma conotação de retenção. Já vem com a pega. Sabe o que é pega? Entendi. Como é que seria? Tem um negócio no passarinho, o visco. Tem um visco. O visgo. Você está entendendo? Tem uma coisa. Há esse grude mais sério aí, o ultra, como é que é? Aquele que cola. Super extra, ultra bonder. Você está entendendo? Tem uma coisa nele. Tem uma coisa. Então, isso eu vim descobrir recentemente. Que tem. Eu comecei a fazer uma porção de anotações para ver o que era meu, o que era deles. E como é que a minha cabeça reagia com isso. Então, isso existe. A situação é séria. Agora, no caso de principiante, Valdo, no caso da gente, por exemplo, se nota assim, que essa condição de padrão existe, não existe, ou que as conexões se dão mais... Com respeito a vocês, eu estou usando a orientação do numerador. O numerador virou para mim e falou assim, não interessa o que o povo pode pensar a seu respeito. Fale tudo que se passa com você, porque a tendência vai ser nós fazendo todas essas pessoas passar pelo que você está passando. Se você mostrar, você está sendo o corifeu, você está abrindo o caminho, é o precursor, você está entendendo? O bandeirante. Então,
eu falei com ele, não, mas é o processo de cabotinismo, foi por isso que eu comecei a abrir o jogo. Porque vocês vão passar por isso. Por isso que eu te peço se anotar as coisas a meu respeito, esse negócio todo, por isso que a gente está falando para vocês fazerem o negócio, porque isso vai ajudar vocês. O negócio já não é mais meu. Sim. Eu tenho que me diluir dentro desse processo, entendeu? Agora que vocês todos vão passar por isso, vão. O que é duro nisso tudo, na área que eu vejo, é a priorismose. Tem que dar um jeito de tirar os preconceitos da cabeça de vocês. Isso aí a gente tem problema. Eu acho que ainda tem que trabalhar mais isso. Não sei como, mas tem que dar um jeito. Principalmente os preconceitos de aproximações simples. Aqueles que são muito próximos da pessoa ainda. Como assim, pode que é uma priorismose. Você está entendendo? Isso aí prejudica a abrir a cabeça para fazer o conceptáculo. O conceptáculo é a recepção, né? Você sabe. Alinhar a ideia dessas centrais. Agora, ó, essas centrais, o ideal é que elas fiquem cada vez mais íntimas de vocês, e vocês delas. Você acha que, por exemplo... Nessa vida, muitos de vocês vão alcançar isso. E você acha... Eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Você acha que uma das apriorismoses mais sérias seria o fato da pessoa achar, ou de a gente achar que isso não é para nós, vamos dizer, à medida que você relata? Não. A pessoa não pensa nunca assim. Ela só pensa que aquilo vai dar muito trabalho e ela não quer perder tempo com isso. Porque isso exige. Eu estou falando para vocês, isso praticamente monopoliza o seu paracérebro. Você está entendendo? Preguiça mesmo, você está falando? Monopoliza o paracérebro. Presta atenção no que eu estou falando. Não é preguiça mesmo? Não, não é só preguiça, sim, é burrice. Okay. É aquele negócio que eu chamo, como é que eu digo? Burrado, borroide e borrildo. Tudo simultaneamente, são os três. Em decorrência do autoassédio, Valdo? Como é que é? Em decorrência do autoassédio? Porque a pessoa... Até um certo ponto seria uma espécie de autoassédio, sim. Porque é uma vamos dizer, um autodesvio que limita toda de vida àquilo que a pessoa está habituada, ela não quer mudar. Por isso que eu falo muito na questão, por exemplo, de mudança, além do maior esforço, acabar com a síndrome da dispersão. Eu vi falando isso aqui nos verbetes, que esse é um dos pontos sérios. Outra coisa, o problema da cosmovisão. Como é que uma pessoa, presta atenção, Nara, vai ter cosmovisão se ela está siderada, totalmente apaixonada, como diria antigamente, gamada, por um ponto específico e não quer sair dali? Como é que faz? Não tem jeito, você não vai aluir. Sabe o que é o verbo aluir? Você não vai tirar essa pessoa da inércia que ela está. A situação, ela está toda envolvida, pontual. Eu quero que ela veja, dentro do atacadismo, vivo falando isso aqui sem parar, e a pessoa roda, quando vê ela está ali dentro. Roda, ela está ali dentro. Então, agora veja, aqui uma coisa que ajuda muito são as perguntas. Porque com a pergunta a gente pode mexer com as pessoas. Esse negócio de explicação. Tem umas respostas minhas que são muito são mais de chateado que de como é que a gente fala lá? Espinicar. Você sabe o que é espinicar? Agora, o problema todo é o seguinte, eu vi uma imagem disso perfeita essa semana. Lá nesses programas da Globo, sabe? É um local no Brasil, que eu acho que aquilo é no Nordeste, aonde eles fazem a festa do pinico, que é do urinol. E todo mundo bebe as coisas no pinico. Agora, o pinico é desse tamanho, grandão, tem de tudo quanto é tipo. Agora, tudo começou com a coleção do cara que tem pinico. E ele defende isso com unhas e dentes. O pinico é fora de série. Ele é muito mal interpretado. Então, o cara já pode fazer uma enciclopédia sobre pinico. Agora veja, eu falei, gente, é a minha turma. É a turma do pinico. Porque a pessoa fica só naquilo e não sai. Agora você há de ver o programa da Globo sobre pinico. Para mim, eu já passei isso muitas vezes, que é uma coisa totalmente inédita. Começa mostrando aos caras aquele monte de pinico na parede, que o cara tem centenas deles, de tudo quanto é tipo de cor. O cara é apaixonado pelos pinicos, por causa das cores do pinico, tem de tudo. Agora, depois vem os caras, ele faz uma festa e tem uma caravana
que vai, desfila igual a procissão na rua, todo mundo de pinico na mão. E outra coisa, bebem tudo. Então, o suco do pinico, que está todo quebrado, que a minha avó usava. E ele bebendo o suco de laranja no pinico. Tá? Eu vi o negócio, está lá. Alguém aqui viu esse programa? Tem ninguém aí que viu, né? Eu, às vezes, fico procurando essas coisas assim do interior do Brasil, porque, você sabe, eu trabalho com vocês, né? É muita gente no Brasil. A gente tem que ver. Mas, por exemplo, é a turma do pinico. Esse povo está tudo com urinol, bebendo leite no urinol. Agora, o cara lá tem um dedo assim, esse aqui pertenceu à minha avó. O pinico, de tanto usar, já está até quebrado, amassado, e ele está lá, bebendo a coisa. Esse pertenceu à minha avó. Agora veja, ninguém falou se aquilo foi bem higienizado, se limparam aquilo para valer, como é. Que o negócio é o seguinte, sair da extremidade sul para vir para a extremidade norte, isso é um problemão. Você está entendendo? De modo que esse negócio do pinico, é muita gente que está aqui na base do pinico e não sai, não deixa o pinico de jeito nenhum. Você quer dar um copo todo bonito, não adianta, é o pinico, a pessoa não deixa. Você está entendendo? É aquilo. Então, como é que faz? Eu vi aqui e falei assim, gente, é o meu caso. Agora, pensando assim desse ponto de vista da priorismose de uma maneira geral, o princípio da descrença tem o paradoxo do princípio da descrença, né, Valdo? Se você vai ver, então, tomar tudo como possível do ponto de vista da investigação. Quer dizer, a coisa mais séria, tomar tudo como possível. A hora que eu estou falando isso, da pessoa fazer a autoidentificação somática na puberdade, por exemplo, na adolescência ou qualquer coisa, você já pensou como é que isso vai abrir o caminho dessa pessoa? Você está entendendo? Ela vai ver tudo. Você vai ver depois como é que é o verbete, o que é que está. Agora veja, isso eu nunca falei aqui. Nem na INVEX. Não escrevi nada sobre isso ainda. São dos assuntos da INVEX que eu ainda não toquei. Que eu vejo que é uma distorção, às vezes, no contato inicial, até mesmo aqui no nosso meio, na comunidade, com relação ao princípio da descrença, que é um caminho contrário desse de tomar tudo como possível do ponto de vista da investigação. Mas sim de não observar uma série de coisas, observar direcionadamente algumas. Olha só, nessa questão da autoidentificação somática, eu digo lá, por exemplo, as coisas que têm que ser feitas antes. Antes de você examinar a sua família nuclear, você tem que ver a autoidentificação do seu corpo. Antes de você ver a sua carreira profissional, você tem que ver isso. Antes de você fazer o seu autoproexograma, você tem que ver isso. Antes de tudo isso, então, eu estou relacionando quais são as reações anteriores que são tudo feitas pela autoidentificação somática. O que é que o seu corpo pode fazer? Entende? Isso é muito importante. Então, por exemplo, o que seu corpo pode fazer em matéria de energia, do cerebelo, do sistema nervoso periférico, do córtex, dos dois hemisférios? O que você tem? Quais são as suas potencialidades? Então, o que eu vejo é o seguinte, naquilo que a pessoa recebeu, a primeira coisa que ela tem que examinar é o corpo. E a gente tem que levantar essa lebre, tem que falar isso com veemência. Até porque se você faz isso, a autoconsciência corporal, a somática, ela vai te levar à transcendência disso, né, Valdo? Então, agora não é isso. Presta atenção. A hora que ela tiver essa autoconsciencialidade somática, você pensa bem, daqui 40 anos, como é que essa pessoa vai chegar. Essas coisas que estão acontecendo comigo, você fichinha para ele. Você está entendendo? O desenvolvimento, por exemplo, parapsíquico disso vai ser um absurdo. Porque todo mundo pode desenvolver o parapsiquismo em pouco tempo. Agora, o problema é que tem que se dedicar ao processo. E a maioria tem um problema que é um travão enorme, que é o medo, né? A pusilanimidade. Isso aí trava tudo. Mas, por exemplo, se consegue superar isso, tudo abre, tudo se abre. Há um descortino do processo. Isso aí é o máximo. Agora, Valdo, deixa eu fazer a pergunta também de um outro jeito. Hoje você diz que os amparadores, não importa o lugar onde você esteja, em que circunstância seja, eles vêm com esse enxurril e você vai Eles nunca interferem em nada que eu faço,
e nada que eles fazem me prejudicam. Eles sabem mexer com o assunto. Ok. Agora, eles confiam nisso, e hoje eu tenho um certo jogo de cintura maior, que são muitos anos, né? Pois então, há 40 anos atrás, já era assim? Ou não era já assim? Tinha começado, mas eu ainda não tinha muita jogo de cintura como eu tenho hoje, não. Naquela ocasião havia um padrão? Outra coisa, um dos negócios que me ajudaram demais nesse assunto foi o problema de ler mais e ter muita viagem, né? Porque o meu processo de viagem é diferente dos outros, né? Eu nunca fiz uma viagem de turismo. Então essas viagens, que eram excursões científicas de pesquisa, aquilo equivalia a uma leitura de biblioteca. Isso então melhorou muito essa ampliação da visão, é a cosvisão, como eu chamo hoje. Sim. E outra coisa, esse meu veso, essa minha tendência de anotar tudo que eu posso, né? Isso também me ajudou. E naquela época, os picos ou os enxurrios de ideias, eles aconteciam mais em determinados momentos ou não? Mas era mais esporádico. Era mais esporádico. Não tinha padrão também? Aquilo me abalava, me criava problema. Hoje eu já estou, vamos dizer, cheio de calo. O que me abalava para você, Valdo? Abalava, por exemplo, aquilo alterava o meu processo externo nervoso, porque estava havendo muita ingerência. É o processo dos ex-pensene. Eu não estava acostumado com aquilo. E às vezes com outras responsabilidades fora do dia a dia, isso tudo era um problema. Foi por isso, por exemplo, que eu deixei de dirigir carro. Outra coisa, eu evitava já dirigir antes. Depois eu comecei a andar. Depois eu parei de dirigir, arranjei um motorista, porque aquilo eu aliviava muito o meu tempo, aproveitava muita coisa. E não havia interferência dos processos externos. Isso tudo foi nessa base, assim, ó, tudo caminhando para isso. É igualzinho o caso das viagens, por exemplo. A hora que eu aprendi a fazer as viagens de acordo, os negócios que eu aprendi em Hollywood, os processos da Europa, o problema no Oriente, tudo eu fui anotando. Isso aí, ó, ampliou o meu modus faciendi. Você está entendendo? Modus operandi. Isso tudo eu enriqueci demais o processo para chegar nesse nível que eu tenho hoje. Agora, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas não precisam de perder tanto tempo como eu perdi para chegar nesse nível. Vocês aqui, ó, têm mais chance disso. E outra coisa, hoje nós não vivemos mais na época da máquina de escrever. Hoje você copia qualquer coisa na hora, você tem um computador. O cinema mesmo está diferente do que era. Se a gente for ver tudo que tem por aí. Olha esse negócio, você tem o seu filme, você não precisa de ir ao cinema. Você faz o seu theater em casa. Então acabou. Isso tudo já é outra coisa. Vocês têm tudo na mão. Esse negócio, quando eu falo de fartura, o povo fica pensando que é de dinheiro, que é de comida, que é de roupa, que é de distração. Não, o negócio mais sério é a fartura mental somática. A de vocês é muito maior do que a que havia antes. Não pode comparar. Eu fico pensando o seguinte: na minha próxima vida que eu vim, eu vou usar uns macetes aí, que eu vou começar com isso lá na frente. Se eu tiver a mesma lucidez que eu tive nesse meu corpo, com o material que tem aí, eu vou muito mais rápido. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem que estudar muito isso por aí, porque é o caminho do evoluciólogo e é o caminho do serenão. Todos eles fazem isso. É o problema de você aperfeiçoar seu tempo, suas ideias, suas atividades, suas energias, aplicando tudo isso de uma maneira mais eficaz. Essa eficácia, só você que pode saber melhorar isso. Agora, Valdo, qual é a face mais sabotadora da priorismose? Ou aquela que você acha que não é a priorismose? O que você acha, assim? Como é que ela se mostra de maneira que você não pensa que ela possa ser a priorismose? Fora da priorismose, é a pessoa que se satura, ela enjoa das coisas. Enjoa. O processo de enjoar é um negócio sério. Observe o ano passado, se você enjoou de alguma coisa. Examina bem o tipo e a qualidade desse enjoo que você teve. Vê se você tem razão ou não. Isso é seríssimo, eu acho que as pessoas precisam de estudar o processo de enjoo. Enjoo que eu estou chamando é a saturação, você está entendendo? Aquilo que você larga porque cansou. Tem que examinar isso com calma. Pelo seguinte,
Eu já falei aqui, essa semana mesmo eu falei sobre o negócio da repetição inevitável. São as automimeses que não tem saída. Eu, durante muitos anos, falei na automimese negativa, que é para chamar a atenção, né, das bobagens. Mas sempre falei, você tem automimese, começa pelo seu corpo, você tem que estar repetindo, tem que estar respirando sem parar, essa coisa toda. Mas tem muita coisa disso que agora nós já estamos chegando num nível que o povo já está sabendo que não pode estar repetindo besteira. Então tem que começar agora a aprender a repetir que não é besteira. E isso é uma dificuldade. E essa fraqueza assim, de determinação, Valdo, você vê que raiz nisso? A dispersão das experiências do passado. Dispersão das experiências do passado. Muita dispersão. Tem muita coisa e a pessoa fica procurando uma novidade. Ela quer aquilo que o americano chama thrilling. O thrilling, aqui em português, geralmente, o que a gente pode fazer? A empolgação seria isso, o entusiasmo, uma coisa eletrizante. Ela quer uma emoção eletrizante, é o comocionalismo eletrizante. Isso aí é que torra tudo. A pessoa tem que vir para cá e ela pensar, olha aqui, é o devagar e sempre, até chegar no velocíssimo e permanente. Você está entendendo? Agora, é difícil isso aí, dentro do problema. Agora, a gente vê que, para chegar nisso, a pessoa primeiro tem que assentar a vida, ela às vezes tem que arranjar um pé de meia, é o que eu vivo falando aí. Valdo, sim. Justamente pelo que você estava falando, do jeito que o pessoal agora, o pessoal jovem tem as coisas muito mais facilitadas pelos meios técnicos e demais. Você fazendo esse balanço com tua idade atual, quais seriam as etapas que você recomendaria ir fazendo para essa pessoa que tem 20 anos hoje? Seguir essas coisas que eu tenho falado nos verbetes. Tudo que tem ali. Tem um monte de técnica já. É só seguir essas técnicas. Todo dia a gente está falando em técnica. Alguma ordem cronológica que vem na tua cabeça agora? Qual seria? A coisa mais séria que uma pessoa precisa é isso que eu falo aqui todo dia, a auto-organização. Agora, escuta, a auto-organização que eu falo, às vezes não é aquela que você pensa. Aí é que é a diferença. A minha natureza da auto-organização é maior que essa que a maioria pensa. A hora que eu falo em auto-organização é organizar tudo, até o modo da pessoa olhar. Por isso que é que eu criei esse verbete do olhar de fraternidade, que é para a pessoa ver como é que é isso. Entende? Então, é organizar tudo. Eu estou me mostrando, me apresentando, fazendo striptease aqui todo dia para mostrar isso. Agora veja, eu também quero lembrar sempre a vocês esse pós-scriptum. Eu não sou o melhor nisso não. Mas, das coisas que tem aí, até que eu sou ótimo para mostrar para vocês como cobaia. Mas tem gente muito melhor do que eu. Agora, o caminho aqui, meu, é dispersidade, depois evoluciologia. Esse é o caminho. A maioria aqui vai ter que entrar nisso. É dessa massa aqui, ó, que vão ser feitos os ofiexistas. Não é de outros que estão lá fora. Só alguns que são teletertulianos, mais nada. Mas é de vocês. É quem entende isso. Então o problema todo é se sacudir. Havia aquele negócio do sassaricando, que é do sassaricando, né, no carnaval, né? De modo que o problema é vocês têm que se sacudir. Vamos sassaricar. É o jeito. É ter jogo de cintura para entrar no samba evolutivo adequadamente, porque senão não vai. Agora, dinamismo, velocidade, eficácia, tudo está dentro disso aí. O que eu falo é baseado nisso. Dentro dessa retrospectiva, quais foram os pontos onde você teve mais dificuldade no planejamento e na execução dentro desta série? No meu caso foi você escolher conforme a situação, quando você tem muitas opções e alternativas, você escolher aquela que seja mais adequada para aquele momento evolutivo. Com o passar do tempo, isso às vezes vai ficando difícil para as pessoas. Mas chega um ponto que você já sabe qual é o seu mega foco. A hora que tem o mega foco é só você seguir aquilo, você já tem
a rosa dos ventos, já tem uma bússola, então você não erra. Mas agora, até chegar nessa parte básica, que é a coisa mais séria, o cerne do seu problema, da ProEx, a coisa demora. Então isso aí às vezes é problemático. A pessoa vai ter que ver. Valdo, aqui não. É que você falou que com o passar do tempo a Invex vai ser padrão da Conscienciologia, né? Aí, assim, quando isso acontecer, outras técnicas mais avançadas provavelmente vão surgir. Essas técnicas... Mas é que vocês precisam muito dessas técnicas que eu dou por muito tempo ainda, até você dominar isso. Sim, esqueça das técnicas novas, porque para você pegar essas novas, você já tem que ter dominado essa que nós estamos falando aqui. Agora, a maioria dessas técnicas básicas são tudo curso intermissivo. Certo. Mas assim, fora a questão da Resex, da Invex, que você assim, vai continuar por muito tempo sendo o padrão mas assim, não, as outras, elas... A Invex ela é feita desde que houve serenão na Terra. Sim, mas assim... Agora era esporádica, uma coisa raríssima. Hoje em dia, a gente decidiu, quer dizer, não fomos nós, a Sex Livre lá decidiu, não, agora tem que popularizar isso, chegou o momento, o povo já está maduro. Agora, a OFIEX é uma das coisas mais maduras de tudo isso. Mas é assim, essas outras técnicas evolutivas que estão longe da gente, elas vão ser sistematizadas como essas duas ou vão ser de acordo com o livro evolutivo e inteligência de cada um? Isso vem com o passar do tempo, mas vão ser mais fáceis. Das mais difíceis que tem são essas que nós estamos chegando. Por quê? Porque todo mundo está chegando aqui é grosso, né? Tudo é quadrado, né? Tem que polir tudo, está cheio de aresta. Agora daqui para frente não. Uma pessoa que chegar, por exemplo, na dispersidade, as arestas todas mais sérias já acabaram. Não tem mais nada. Então, facilita demais. Entende? Mas, Valdo, isso eu queria perguntar. Há muitas vidas que você aplica Invex. Parece assim, pelo teu perfil, pela tua organização. Mas isso é o meu caso pessoal. Sim. Mas você examinando o que é Invex, ela é mais fácil do que isso. Eu não precisei de todas essas vidas para entender isso. Assim, na primeira eu já dominei a situação. Você está entendendo? Mas é que, por exemplo, isso não era fácil. Devido aos compromissos que você tem que resolver na vida que você arranjou. A ProEx. Agora aqui não. Hoje já não se fala mais em ProEx no processo de curso intermissivo sem pensar em Invex. Tudo já entrou nisso. Invex, esperticidade, OFIEX, TENEX. Está entendendo? Tudo já está íncito, já faz parte do mecanismo. Valdo, você falou desse verbete autoidentificação somática. Quando que você vai trazê-lo? Autoidentificação somática, esse é que é o nome. Quando que você irá trazê-lo? Não, ele é o 1214. Pensa bem, tem 113 na frente. E fora esse, quantos que é que ainda tem aí? Eu não sei quantos tem. Tem mais ou menos, eu acho, mais uns 13, né? Então tem 126 na frente. Meio ano. Fora o resto. Não, eu já estou contando os que estão na frente. Esses aí eu já incluí tudo. Sabe por quê? São 102 que eu tenho na frente. Eu já incluí tudo. Esses aí estão tudo lá dentro de 102. Mesmo a Invex sendo um tema de curso intermissivo, aqui na CCCI ainda há muitas dúvidas em relação à Invex. Sim, mas tem que ser coisa nova. O que você quer? Faz milênios que ninguém pensou nisso. Quer dizer, nunca pensaram. Para não falar, né? Então é coisa muito nova. Gente, isso é inversão da aposentadoria. Pensa bem. Quando eu falava isso, o povo quase me cuspia na cara, na década de 50. Aí eu virava assim, às vezes, para os amparadores, e falava assim, vem cá, vocês me arranjaram umas coisas, porque eu estou fora de época. Quando é que eu vou me entrosar com o meu povo? Eu vou ficar sempre assim? O negócio era sério. Você falou também da questão do preconceito, que existe bastante aqui. Como que a gente pode fazer para eliminar esse preconceito? Combater tudo que tem, fazer o higiene consciencial, ver o que é essencial, fazer o consim cobaia, entrar na consciência, estudar o conscienciograma, perguntar na tertura aquilo que não entendeu.
Esse é o caminho, é o que nós estamos fazendo aqui. Atualmente, nós temos recursos para atender todo mundo em todas as áreas. Antes não era assim, nem no Instituto a gente não tinha tanto gabarito como nós temos hoje. Agora, atualmente não, nós atendemos tudo, tem tudo aqui, tem as técnicas já arrumadas, o povo que já está começando a ficar especializado nisso, tem tudo. O problema é esse. Você queria falar mais, ô Jorge? Eu quero falar assim, Waldo, eu queria que você me falasse para a gente sobre a técnica do acúmulo. Você, eu acredito que você utiliza a técnica do acúmulo. Como que você faz isso? Técnica de quê? De acumular. Ah, técnica de acumulação. O problema todo é o seguinte, você acumula aquilo que tem valor e descarta o que não tem. Essa que é a técnica, tudo começa, o espírito da coisa é esse. Coloque aquilo que tem interesse. Agora, outra coisa, nesse interesse você tem que colocar a sua ignorância. Então você tem que acumular tudo quanto é ideia que você ignora, para com o tempo você deslindar aquilo e ficar mais claro. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem que saber tudo na terra para você deixar a terra. Enquanto tiver coisa que você não sabe, você nunca vai ser serenão. Então, a partir disso, você vai então enfrentar a cosvisão. Agora, veja, eu não posso falar isso aí a rigor aí com o povo, porque senão a pessoa vai fazer o cúmulo absurdo aí e se mata de desespero. Mas é isso. Tem gente que entra numa linha só de conhecimento e se desespera, ela fica saturada daquilo em pouco tempo. Agora, o problema não é conhecer tudo, se interessar por tudo. O nome que eu chamo disso é tudologia. Agora, falar em tudologia, deixa eu responder aqui, senão não vou ter tempo. Minha dupla relata que durante o EV, eu adormeço profundamente e me percebo fora do corpo. A temperatura corporal baixa bastante e fico imóvel. Queria saber se isso é ruim, pois não me recordo de nada. O que devo fazer para mudar isso? Não. A primeira coisa que está acontecendo é o seguinte, você deve estar defasado em matéria de sono. Aumenta a sua carga horária de sono, durma mais do que aquilo que parece no dia a dia, e depois você mexa com o EV para ver que isso aí vai acabar. Agora, outra coisa, observa bem se você não está tendo algum processo de ressaca energética com assédio em cima do assunto. Isso é preciso de ver, isso aí é só você que pode ver. Mas examina bem o problema da carga horária de sono, isso aí precisa de ver. Parei de comer carne há cerca de 4 anos, embora minhas energias tenham melhorado enormemente, hoje estou sentindo uma certa dificuldade de lembrar-me de estudos que eu já fiz e também de alguns fatos mais remotos. Minha memória era espetacular. Pergunto, qual a providência deverei tomar? Fazer a ingestão de carne 1 ou 2 vezes ao mês seria o suficiente? Não. Começa a comer carne de peixe, por exemplo, e escolher bem os peixes, que isso aí vai te ajudar demais. Outra coisa, toma remédio para melhorar a sua concentração mental e a sua memória. Isso aí vai ajudar bastante. É uma saída. Desde criança tenho problemas com meu soma relacionado ao sistema gastrointestinal. Há pouco tempo tomei consciência que tem bastante energia e parapsiquismo e gostaria de saber como tais características podem afetar diretamente o meu soma. Olha, tudo que a pessoa tem em matéria de energia, uma das primeiras coisas que afeta é o cardio chakra, e em segundo lugar o gastrointestinal das pessoas. Isso é muito comum. É tanto que tem aquela pessoa que qualquer coisa, né, dá vontade, uma dor de barriga nela terrível, na hora que a coisa está, né, fez uma pressão em cima dela, dá uma dor de barriga. Isso é muito comum. Então, o problema todo é você agora examinar o EV. Domine o EV que você vai melhorar essas coisas todas, inclusive, pelo menos a parte assim mais séria do seu gastrointestinal. Você vai equilibrar isso. Você poderia explicar melhor o item perfil do teletertuliano, terceira linha de baixo para cima da patologia? Há uma média em termos do perfil do teletertuliano, mesmo sendo tantos e tão distintos? Olha, eu estou estudando isso. Agora, é um problema difícil da gente colocar assim, mas o que a gente vê é o seguinte, o teletertuliano, a média dos que aparecem são todos de curiosidade ainda. Ainda não tem uma média que seja de profundidade de conhecimento maior, não. Porque faz muito pouco tempo que nós estamos trabalhando com isso. Quanto tempo faz? É pouco tempo, né? Então, pois é, menos de 1 ano. Então isso ainda é muito perto.
a gente tem que esperar mais um pouco para ver o que é que vai. Então, o que eu noto é o seguinte, a maioria vem pela curiosidade. E através da curiosidade a pessoa pega aquilo que mexe mais com ela. Aí, às vezes, ela começa a fazer pergunta daquilo que mexe com ela. Então, é por aí que ela vai crescer. Então, aí, a Conscienciologia vai aparecer mais na cabeça dos teletertulianos. Qual o critério para que um tema seja escolhido para ser verbete da enciclopédia da Conscienciologia? O critério básico atualmente é ele não ter sido abordado até o momento de uma maneira mais detalhada. Então, esse é o primeiro critério que tem. O resto, a gente vê de acordo com o andamento de tudo que nós estamos fazendo. O telespectador conscienciológico pode ser exemplo de numerologia? Aqui está falando sobre a numerologia que nós falamos. Se você quiser, pode pôr aí. Telespectador, telepesquisador conscienciológico. Ele está falando aqui, está sugerindo para colocar na numerologia de gente. Vê o que você faz. Outro dia fiz a pergunta a respeito de ouvir várias tertúlias por dia e não consegui ouvir a resposta. Aí me foi respondido que deveria ouvir, que tinha sido respondida. Mas voltei a ouvir uma semana de tertúlia recente e não consegui ouvir. Então, quero saber se há alguma contraindicação de ouvir de 3 a 5 tertúlias passadas. Outra pergunta seria, se tem contraindicação de fazer uma média de 30 vezes por dia? Não, pode fazer até mais. O problema é seu. Agora, vê o resultado disso. Agora, sobre ver várias tertúlias, 3, 5, não quer dizer nada. Você pode ver sim. A única coisa que eu lembro é o seguinte, olha o resultado disso. Está tendo resultado? Você está anotando aquilo que você não compreende, ou aquilo que chamou atenção, ou aquilo que ajuda você no seu trabalho? Se não, você está vendo tertúlia do jeito que é que o povo vê filme de comédia, isso não resolve. Veja as tertúlias, mas tire proveito delas. Senão, essas tertúlias não valem nada para você. Deixa de ver, você está perdendo tempo. A gente tem que fazer as coisas e seguir as coisas com resultado imediato. Se não tem, a gente tem que passar para alguma coisa que tenha resultado imediato. De modo que nessa questão de ouvir 3 tertúlias por dia é muito bom. Mas vocês não acham? Tem que ter um resultado. Senão não adianta nada. Mas olha, você pode ver até 10 por dia. Desde que você veja. Por exemplo, eu às vezes vejo, já vi até mais de 10 num dia só. Mas eu estava procurando alguma coisa lá que eu falei, sabe, dentro dos meus processos, para ver como é que estava. Eu já fiz isso. Cada um faz o que pode, né? Agora, veja, tem um jeito, às vezes, de passar mais depressa, né? Você não precisa ficar 2 horas para ver uma tertúlia de 2 horas. Você quer falar? Professor, na sinergismologia, eu quero entender melhor como se dá esse sinergismo didático do professor e aluno e como a gente pode qualificar esse sinergismo. O problema todo é o professor. A solução e a questão maior sempre é o professor. Você tem que colocar na cabeça que o professor ele é superior à média dos alunos que ele dá aula. E ele tem que saber mais e tem que estudar mais do que a média desses alunos. Então, a partir disso, ele tem que ser compreensivo, ele tem que ser pai, mãe, avô, bisavó do aluno em certas circunstâncias. E lembrar que ele, antes de mais nada, é um preceptor. Ele é um ponteiro consciencial. Ele é uma rosa dos ventos. Ele é uma seta. Ele está indicando um futuro positivo. Se ele então começar a pensar nisso, ele vai colocar tudo de uma maneira teática, ou seja, prático e teórico, para que as pessoas tenham, os alunos tenham, algum proveito daquilo que dá aula, que é o que eu tento fazer aqui com minhas aulas. Agora, esse sinergismo, com o passar do tempo, se o professor ele tem uma certa simpatia, ele vai juntar as energias do aluno, da aluna com a dele. Esse processo vai criar um holopensene que o sinergismo aumenta. Então, por exemplo, tem coisas que eu falo que eu não preciso acabar de falar, porque você sabe o meu jeito de falar, é aquele que você já sabe o que vai terminar. Estude é sinergismo. Você entendeu? Agora, pensa bem isso depois de muito tempo.
A Kátia, por exemplo, ela me conhece certas coisas que eu falo, antes de eu acabar de falar, ela já sabe o que é que vem. Por quê? Ela já viu lá na frente. Então, isso é o sinergismo. O sinergismo, no caso do professor-aluno, ele aumenta, amplia, aprofunda com a repetição das aulas. Entende? Por isso que aqui, por exemplo, esse negócio da aula 2 horas todo dia, os que são habituês aqui, os frequentadores diários, ele acaba entendendo alguma coisa, não tem jeito, ou conserta ou deserta. Se a pessoa fica aqui muito tempo, vai sair alguma coisa na consciência dela e abrir alguma coisa, vai, não tem saída. Que é muito, você está entendendo? Se ela não dorme durante a tertúlia, tudo bem. Então o problema é não dormir durante a tertúlia. Gente, eu vou passar agora aqui, que está na hora, né? 21. Pontuações da tertúlia de hoje: votos online 31, perguntas respondidas online 9, perguntas presenciais 28, 77 assinaturas no livro de presença e 19 pessoas presentes praticantes da técnica da INVEX. Depois da leitura dos verbetes, nós vamos ter um anúncio da Cônscius com a Flávia Guzzi e a Maria Fabres. Bom, então todos estão com os papéis na mão para votação? Vamos à leitura então. Autofracasso deslocado. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Ideia sutil. Momento da circunspecção. Mutualidade da comunicação. Picotagem das ideias. Recurso parapsíquico. E somatório de esforços. Boa tarde, pessoal. A gente quer divulgar que já faltam 2 semanas para o curso Tenepsista Cobaia do Conscienciograma. Esse curso é um curso diferente. A gente vai ter a presença de um especialista durante o campo para que a gente possa aprofundar a qualificação da nossa TENEPS, tá certo? Esse convidado foi o professor Mário Oliveira. E a gente queria lembrar vocês aqui que, para variar, né, nós temos poucas inscrições. O pessoal ainda tem um pouco de receio de passar pelo Conscien Cobaia, mas pensem no seguinte, que o curso do Tenepsista Cobaia, gente, não é só para você passar pela experiência, é mais para você se qualificar enquanto assistente interconsciencial. Então pensem assim, o que eu tenho que melhorar para poder assistir maior número de consciências. E a gente vê que o conscienciograma, nesse sentido, ele dá uma acelerada na nossa reciclagem, na nossa qualificação enquanto assistente, tá certo? Aproveitem a oportunidade, é um campo especial, nós já tivemos uma experiência agora, no final do ano, de uma dinâmica da Cônscius com os tenepsistas, e nós vimos que é um padrão totalmente diferente dos outros cursos que a gente faz. Então, quem estiver preparado, né, pense nisso, Tenepsista Cobaia, para ajudar a qualificar a nossa assistência. Continuando aqui, pegando o fio da Flávia, falando ainda da Cônscius e do Conscien Cobaia, do Conscienciograma, houve uma mudança de local, porém é positivo, porque é para a gente deixar o espaço aqui no CAEC para a segunda turma do Lexicologia. Então, o nosso curso vai acontecer lá na Cônscius, no discernimento, no dia 13, 14 e 15. E mais uma notícia boa aqui, é que também foi pensado no preço especial para todos os voluntários das ICs. Então,
R$120 também pode ser parcelado em 3 vezes. Não vai ser só os voluntários da Consus que vão ter o desconto, e sim todos que quiserem participar e que sejam tenepsistas. Muito obrigada. Obrigada, então. E hoje a loja está fechada para faxina, né? Mas fala com a Ana quer fazer inscrição agora, Ana Rezende. Na recepção. Tá. Verbete vencedor de amanhã é Alto Fracasso Deslocado com 10 votos. Obrigada, uma boa tarde a todos e até amanhã.